Então, pessoal, a gente tem que ver agora, dado que a gente viu o que significa no gráfico e o que significa do ponto de vista econômico um aumento e uma redução na oferta, a gente tem que ver quais são os fatores que fazem com que essa oferta aumente ou diminua, né? O que faz com que essa oferta se desloque para a direita e para baixo, né? No caso de um aumento na oferta, ou numa redução, né? O que faz a oferta se reduzir, ou seja, vai se deslocar para a esquerda e para cima. Quais são os responsáveis por esse processo? O que leva a isso acontecer? E, bom, como vocês podem imaginar, são diversos elementos que são responsáveis por esses deslocamentos. Então, o primeiro deles se refere à tecnologia e preços de insumo. Aqui eu falo tecnologia da produção mesmo do bem, né? O preço de insumos é o quê? O preço dos elementos que são necessários para a produção do bem. Tá? Um segundo fator aí que leva a oferta a aumentar ou diminuir é a presença de impostos e subsídios, né? Impostos ou subsídios. Tá? Um terceiro elemento se refere às expectativas que os produtores têm em relação ao futuro. Um quarto elemento ali se refere à entrada e saída de produtores desse mercado. Tá? Então, o aumento e a oferta de um determinado produto está relacionado com a quantidade de produtores que tem nesse mercado. Tá? E um quinto elemento se refere à mudança nos custos de oportunidade que os produtores enfrentam na hora de produzir os bens. Tá? Nós vamos ver o que significa. Nós vamos ver agora. Os próximos vídeos são para justamente falar sobre o que representa, o que significa cada um desses elementos. Tá? Então, o primeiro deles é a tecnologia e preço de insumos. Tá? Bom, uma melhora na tecnologia, tá? O que ela significa do ponto de vista do produtor? Significa que agora os custos de produção do produtor diminuem. Tá? Uma melhora tecnológica significa um aumento da eficiência produtiva. O produtor consegue produzir a mesma coisa que ele conseguia produzir antes, mas a um custo menor. Tá? Então a capacidade de ofertar o petróleo vai aumentar. Então eu quero que vocês pensem lá naquela tabela que a gente viu aqui. A tabela que a gente viu em relação ao custo de produção que cada país tem de petróleo. Tá? Então olha só. Imagina que a Arábia Saudita descubra uma nova tecnologia que ela consegue agora produzir petróleo, tá? usando menos pessoas. Ela precisa contratar menos pessoas para produzir petróleo. Tá? Ela consegue fazer mais com a mesma quantidade de trabalhadores. Ou a mesma coisa, consegue produzir a mesma coisa, só que com menos trabalhadores. Então o custo de produção dela pode ter diminuído. Tá? Isso vai se refletir, então, numa redução do custo médio por barril. Tá? Podem pensar que uma tecnologia pode ser também uma tecnologia que melhora o processo produtivo. Tá? Eu preciso cavar menos buraco agora para encontrar o petróleo. Eu tenho uma nova tecnologia que me diz com mais certeza onde é que está as reservas de petróleo, e com isso eu consigo ter que fazer menos processos de busca do petróleo. Isso pode reduzir meu custo de produção. Né? Então, pensa que esses avanços tecnológicos eles vão reduzir o custo de produção dos produtores de petróleo, e isso faz com que a oferta de petróleo aumente. Né? Por quê, pessoal? Justamente porque um aumento de oferta significa que agora o produtor ele vai estar disposto a ofertar mais pelo mesmo preço de antes. Então, pensa assim, se o custo de produção
do meu produto cair, eu vou estar disposto a ofertar mais, eu vou conseguir ofertar mais daquele produto ao mesmo preço vigente, né, o mesmo preço de mercado vigente. Então essa é mais ou menos a ideia. Tá? A redução no preço de insumos, né, também vai atuar no aumento da oferta, porque ela vai reduzir os custos de produção. Né? Então imagina que houve uma redução no salário dos operadores de plataforma de petróleo. Né? Isso vai impactar no aumento da oferta, vai tender, né, a aumentar ou a possibilitar um aumento da oferta de petróleo por parte daquela empresa ou daquele país, digamos assim. Né? Por outro lado, um aumento no salário dos produtores, dos funcionários que trabalham nas refinarias ou nas plataformas de petróleo, vai tender a aumentar os custos de produção das empresas e, consequentemente, vai diminuir a capacidade de oferta de petróleo dessas empresas aos preços vigentes. Tá? Então é mais ou menos essa a ideia. Melhorias na tecnologia e redução nos custos de produção tendem a aumentar a oferta de petróleo. E do ponto de vista gráfico, o que isso significa? Significa deslocar a curva de oferta para a direita e para baixo. Certo? Então aqui, essa linha azul aqui seria o que vigoraria depois das melhoras tecnológicas. Tá? Então aqui eu trouxe um exemplo, né, uma notícia, justamente o fracking, né? O fracking, que é aquela tecnologia de extração de petróleo que os Estados Unidos está utilizando com bastante intensidade, ela é justamente uma tecnologia que permitiu os Estados Unidos a explorar petróleo de uma maneira que ele não conseguia fazer antes. Né? Então isso aumentou a oferta de petróleo. Uma melhora tecnológica aumentou a oferta de petróleo. Tá? Tanto que isso que na época lá do aumento dessa tecnologia foi o que manteve os preços do petróleo em patamares relativamente mais baixos do que eles teriam sido se não tivesse essa tecnologia. Tá? Bom, outro elemento que vai fazer com que a oferta aumente ou diminua. Né? Suponha que a gente queira incentivar o uso de energia limpa. Tá? A gente quer reduzir o uso do petróleo para a produção de energia. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? Tem duas formas de a gente fazer isso. Uma delas é, olha, vamos tributar, botar um imposto adicional, né, vamos chamar assim, um imposto contra a poluição, em cima das empresas que produzem petróleo. Por que a gente acha intuitivamente, né, se vocês tiverem que pensar assim, acho que o imposto não vai ajudar as empresas de petróleo. Por que não? Né? Porque o imposto ele vai aumentar o custo de produção das empresas de petróleo, certo? Elas vão estar com um custo maior de produzir. Agora, digamos que o governo ele fala o seguinte, para cada R$1, para cada barril de petróleo que vocês produzirem, empresas de petróleo, você tem que pagar para o governo, para mim, governo, você tem que me pagar $10. Cada barril de petróleo, você tem que me pagar $10. Ou seja, o custo de produção para as empresas aumentou, né? Para cada barril agora, o meu custo aumentou em $10. Se o meu custo aumentou, agora eu vou estar disposto a ofertar o que eu ofertava antes, mas eu vou ter que cobrar preços maiores, certo? Só vou ofertar o que eu ofertava antes a preços maiores. Então, a minha oferta de petróleo vai se deslocar para a esquerda e para cima. Né? Vai reduzir a minha oferta. A minha disposição a ofertar petróleo vai diminuir, porque botou imposto nesse negócio. Né? Então, a oferta diminui. Tá? Tende a diminuir minha oferta. A tendência é essa. Tá?